Olá pessoal, professor Germano, professor de Química. Nesta videoaula, pessoal, nós iremos abordar alguns tópicos relacionados à nossa disciplina, na qual eu sou responsável, disciplina Química Básica para a Ciência da Natureza. Né? Então, essa disciplina ela vem sendo organizada aí dentro de vários tópicos, né, especificamente para o curso de vocês, certo? Então, nesta videoaula, daí falar de alguns pontos aí relacionados à disciplina, né? E mais especificamente falar um pouco da termodinâmica, né? Então é uma disciplina que ela envolve vários conceitos, né? Então dentro desses conceitos nós iremos discutir um pouco aí sobre termodinâmica, tá bom? Então nesta videoaula tem aqui alguns objetivos, esses objetivos já foram mostrados, né, durante a apresentação da disciplina, né? E aqui o conteúdo desta videoaula, né? Hoje nós iremos tratar apenas da primeira lei da termodinâmica. Nesta videoaula será apenas a primeira lei da termodinâmica, a lei de Hess, né? Em uma outra videoaula nós iremos tratar da segunda e terceira lei da termodinâmica. Pessoal, aqui durante essa apresentação eu vou estar com a câmera desligada, tá certo? E aí nós continuaremos a nossa aula, tá certo? No momento oportuno eu volto aqui com a câmera ligada novamente, tá bom? Então, quando se trata de termodinâmica, nós tratamos de alguns conceitos, alguns tópicos, né, como eu falei agora, né? E dentro desses tópicos é interessante a gente observar alguns conceitos que nós já temos no nosso dia a dia, né? E esses conceitos nós precisamos relacionar, né, com o cotidiano, com a nossa vida, né? E quando se trata da termodinâmica, nós estamos falando do estudo das transformações da energia, né, de uma forma para outra. Isso eu chamo de termodinâmica, né? Então, se vocês observarem, no nosso dia a dia nós temos diversas reações, diversos fenômenos que acontecem que envolve essa troca de calor, essa troca de energia, né? Como é possível observar nessa imagem, né? Vocês têm aí a queima de uma vela, uma bolsa de gelo aqui, né? Aqui, uma possível lesão aqui de um atleta, cozimento dos alimentos. Então, essas reações, todos esses processos, eles envolvem, né? Uma certa energia. Então, é interessante a gente fazer a seguinte pergunta: será que é possível identificar alguma atividade humana que não utiliza energia? Vocês já fizeram essa pergunta? Já se perguntaram isso? Né? Então, diante disso, precisamos conhecer alguns conceitos, principalmente, né? Conhecer o que é energia. Quando se trata de energia, nós estamos falando de uma capacidade de um sistema realizar trabalho, né? E quando se trata de trabalho, é um movimento contra uma força de oposição, né? E o que é força, professor? Força não é nada mais, nada menos do que a atração, né, ou a compressão exercida em um objeto. Então, os três conceitos básicos aqui que vocês precisam estar conhecendo. E quando se trata, pessoal, de energia, nós temos diversos tipos de energia, né? Temos a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Matematicamente, eu posso expressar ela como energia, EC, né? Energia cinética é C, igual a metade da massa do objeto multiplicado pela sua velocidade ao quadrado. É interessante ressaltar, pessoal, que essa massa que você está, a unidade de medida em quilogramos e a velocidade em metros por segundo, tá bom? Outro tipo de energia é a energia potencial. A energia potencial é a energia que está relacionada à posição de um objeto em relação ao outro, né? Ou seja, a energia que o objeto possui em virtude de sua posição. Matematicamente, eu posso dizer o seguinte, né, usando aqui uma expressão matemática para encontrar o valor da energia potencial, é o produto da massa pela aceleração da gravidade e altura, né? Logo, pessoal, essa energia potencial, ela pode ser convertida em energia cinética. Imagina o seguinte, um ciclista no topo de um morro. Então, o ciclista, ele desce o morro. No momento da descida, então, eu tenho a energia potencial sendo convertida em energia cinética, porque no momento da descida ele está ocorrendo ali
um deslocamento, né? Pode acontecer um movimento. Então, você tem ali energia cinética. E, por se tratar de energia, pessoal, já falamos que energia ela pode ser transferida de um corpo para o outro, ou seja, quando isso acontece, nós estamos falando de calor, certo? Então, estamos falando de calor. O que é calor? É a transferência de energia entre dois corpos, tá certo? Então, é importante termos esses conceitos em, em nosso conhecimento, tá bom? E, por se tratar de energia, né, precisamos saber quais são as unidades, medidas utilizadas para a energia. Sendo, pessoal, no sistema internacional, a unidade para a energia é joule. Observe que um joule corresponde a 1 quilograma multiplicado por massa ao quadrado, segundo ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Né? Algumas vezes, utilizamos a caloria em vez de joule, tá certo? Sendo, essa relação pode ser feita, sendo que uma caloria, né, corresponde a 4,184 joule, tá certo? E ainda temos os múltiplos, né? Então, quando se tem múltiplo, você sabe, posso usar 1 quilocaloria, 1 kilojoule, né? É importante saber que 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. 1 kilojoule corresponde a mil joule. Ok? Diante disso, partimos aí para um outro conceito, outros conceitos, né? Relacionados à energia. Como acabamos de falar, né? Calor é a transferência de energia entre corpos. Então, imaginamos, pessoal, um sistema, né? E a vizinhança. Então, por que imaginar isso? Quando se trata de sistemas, estamos tratando de uma parte, né, do universo que estamos interessados em estudar. Né? Então, logo, em torno desse sistema existe uma outra parte que eu chamo de vizinhança, tá certo? Então, eu posso dividir esse meio, esse universo que eu estou estudando, né, como um sistema e sua vizinhança. Ou seja, pessoal, em termodinâmica, eu posso dizer que o universo ele é formado por um sistema e a sua vizinhança, né? E aí, esses sistemas, pessoal, podem ser classificados, né, de três maneiras. Eu posso ter o sistema aberto, posso ter sistema fechado e posso ter sistema isolado, né? E o que são os sistemas abertos, pessoal? Sistemas abertos são aqueles sistemas, né, que eles podem trocar matéria e energia com a vizinhança. Por exemplo, aqui são os motores, os automóveis, o corpo humano, né? São exemplos de sistemas abertos, que eles podem, né, trocar matéria e energia com a sua vizinhança. Quando se trata de sistema fechado, é um sistema que tem uma quantidade fixa de matéria, né? No entanto, ele pode trocar energia, pode trocar energia com a vizinhança. Exemplo aqui são as bolsas de gelo, né? Para no tratamento de lesões dos atletas. Eles conseguem, ele não vai ter uma mudança de matéria, no entanto, tem uma transferência de calor aí do, 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 do sistema para a vizinhança, né? E o outro tipo de sistema é o sistema isolado, né? O que são esses sistemas isolados, pessoal? Sistemas isolados são aqueles sistemas que eles não têm contato com a vizinhança. Olha só, aqui é um sistema que ele não tem contato com a vizinhança. E aí, pessoal, uma boa aproximação do sistema isolado é o que acontece com o café dentro da garrafa. Então, isso ali é um processo, é um sistema isolado. Se você coloca o café dentro da garrafa térmica, né? Então, você fecha, ele não tem troca de calor e nem troca de matéria. Então, por isso que o café permanece quente, né? Ali dentro da garrafa, ok? Então, esses três sistemas aí, a classificação para os sistemas, né? E sua vizinhança, você pode classificar dessa seguinte forma. Diante disso, pessoal, muitos processos, eles acontecem por meio de reações químicas, né? E quando se trata de reações químicas, são, envolve energia, e essa energia pode ser estudada na forma de calor, como nós iremos eu irei já mostrar para vocês. Então, tratou de reação química, essa reação química ela pode acontecer com a perda ou absorção de calor, né? E essa, essa
essa perda, essa absorção de calor, ela pode ser percebida, né, por meio da eletricidade, da luz, ou por meio de realização de trabalho. Isso é perceptível, né, a energia, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, como eu estou tratando de um sistema, né, as reações químicas estão acontecendo em um sistema, posso afirmar o seguinte, que todo sistema tem uma energia interna, que aqui eu represento pela letra U. Essa energia interna do sistema, pessoal, é formada pela soma das energias cinética e potencial armazenada sob a forma de conteúdo eletrônico. E isso, pessoal, inclui as ligações químicas, os movimentos interatômicos, ou seja, o movimento das moléculas, né, ali dentro do sistema, os movimentos vibracionais e rotacionais, tá certo? De maneira resumida, pessoal, né, ou seja, a energia interna de um sistema vai ser a soma de todas as energias ali envolvidas. Né? E pensando, pessoal, numa variação de energia interna, se eu penso numa variação de energia interna, então eu vou ter uma variação de todas essas energias ali do sistema, ou seja, variação de energia interna, ΔU, né, vai ser igual a delta variação de energias atômicas, né, energias atômicas, mais a variação de energias de ligações, né, mais a variação das energias vibracionais e rotacionais. Ou seja, se eu tenho uma variação na energia interna, então eu tenho uma variação de todas as energias ali, que são somadas para obter a energia interna. Então, pessoal, só que para ficar mais bem de forma resumida para vocês, posso dizer que a energia interna é a soma de toda a energia, né, cinética e potencial, e as demais energias, né. É importante, pessoal, saber que a energia, ela não pode ser criada, não pode ser destruída, e como eu disse para vocês, a energia do sistema é toda a energia envolvida, né, que são a energia ali, a energia do sistema mais a vizinhança, ou seja, eu estou falando de um universo. E essa energia, ela é constante, tá certo? Nesse caso, eu não posso medir a energia interna absoluta, né? Sendo que, quando se trata da relação energia-calor e transferência de energia entre a vizinhança e o sistema, então eu posso afirmar o seguinte, que toda energia transferida de um sistema deve ser transferida para a vizinhança. E, consequentemente, toda energia transferida da vizinhança, ela pode ser transferida para o sistema, tá certo? Porque essa quantidade de energia, ela é constante. A energia do universo, eu tenho uma energia constante. Se eu transfiro 20 kJ de energia do sistema para a vizinhança, consequentemente, o sistema perdeu 20 kJ e a vizinhança ganhou 20 kJ de energia, porque essa quantidade de energia ela é constante. Então, pessoal, aqui chegamos à nossa primeira lei da termodinâmica. Por que chegamos à primeira lei da termodinâmica? A termodinâmica diz, a primeira lei da termodinâmica estabelece que quando o sistema sofre qualquer mudança física ou química, a variação obtida em sua energia interna, ΔU, a variação de energia interna, é dada pelo calor adicionado ou liberado pelo sistema, que eu chamo calor aqui, eu represento a letra Q, mais o trabalho realizado pelo sistema ou no sistema. Pessoal, vamos imaginar aqui, aqui eu tenho o sistema e aqui eu tenho a vizinhança. Se eu adicionar calor nesse sistema, tá? Se eu adicionar calor no sistema, o que vai acontecer aqui com a energia interna do sistema? Vai aumentar. Se eu realizar trabalho aqui, se a eficiência realizar trabalho no sistema, também a energia interna vai aumentar. Ou seja, pessoal, quando o calor é adicionado ao sistema ou o trabalho é realizado pela vizinhança no sistema, a sua energia interna vai aumentar, tá certo? Então, por que eu estou adicionando calor, né? Aqui eu estou realizando trabalho no sistema. Se acontecer o contrário, né? Então, a energia interna do sistema vai diminuir. Ok? Então, pessoal, posso só fazer um breve resumo aqui, né? Que as vibrações energéticas, né, envolvendo calor, pode ser racionalizado por meio da termodinâmica,
e estabelece o primeiro princípio, né, da termodinâmica, ou seja, a primeira lei da termodinâmica, que eu chamo também de lei zero de termodinâmica, né, que ele estabelece que, ao fornecer calor a um sistema, este levará a uma variação da energia interna e a realização de um trabalho. Diante disso, pessoal, nós chegamos aí à primeira equação aqui, a equação 1, né, onde eu relaciono calor, variação de energia interna e trabalho. Ou seja, o calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Tá certo? Então, só para estar mostrando aqui nesse conceito, né, que ó, ao fornecer calor a um sistema, ele levará à variação da energia interna e a realização de um trabalho. Se eu aplicar calor, né, em um sistema, acontecem esses dois fenômenos, né? Então, e isso pode ser representado aqui pela primeira lei pela primeira equação aqui que está relacionando a primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho uma tabela onde mostra essa conversão de sinal e como é que acontece aqui essa transferência, essa conversão de sinal entre calor, energia interna e trabalho. Né? Imaginamos o seguinte, imaginamos que o calor seja maior do que zero. Quando o calor é maior do que zero, o que acontece? O calor é transferido da vizinhança para o sistema. Logo, tem calor maior do que zero, trabalho maior do que zero, a energia interna vai aumentar, né? Maior do que zero também. Quando o calor é menor do que zero, o calor é transferido do sistema para a vizinhança. Né? O calor vai ser transferido aqui do sistema para a vizinhança. Agora imagina o trabalho. Né? Quando o trabalho é maior do que zero, ou seja, o trabalho é realizado pela vizinhança no sistema. Né? Quando o trabalho é menor do que zero, o trabalho ele é realizado pelo sistema na vizinhança. Né? Logo aqui eu tenho os sinais, né, da variação de energia interna, que ela depende tanto dos valores do trabalho quanto do calor, do calor. Né? Logo, se eu tenho uma variação, eu tenho calor menor do que zero, trabalho menor do que zero, variação de energia interna vai diminuir. Diante disso, pessoal, temos aqui nosso primeiro problema, né, para a gente aplicar nesses conceitos. Né? Então, observa o seguinte, questão 1 diz, se uma certa transformação é acompanhada pela absorção, né, de 50 joules de calor, e despende de 30 joules de trabalho, qual é a variação da energia interna do sistema? Pessoal, para resolver essa questão é simples. Faremos apenas, retiramos os dados da questão e aplicamos na primeira equação da primeira lei da termodinâmica, onde o calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Eu sei que o calor, né, que foi absorvido pelo sistema é de 50 kJ, isso? O trabalho dispendido de 30 joules. Logo, descubra a variação interna. É isso? Substituindo aqui esses valores na equação, eu tenho, só organizando aqui, né, colocando a variação interna no primeiro membro aqui, né, eu posso dizer que a variação interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. É isso? Então, a variação de energia interna eu tenho calor de 50 joules, né, menos o trabalho que é 30 joules. Logo, eu tenho uma variação de energia interna de 50, ou de 30 joules. Certo? Logo, a variação de energia interna é maior do que zero. Certo? Observa aqui, ó, variação, calor maior do que zero, trabalho maior do que zero, consequentemente, a variação de energia interna é maior do que zero, como observamos aqui, ó. Trabalho, calor maior do que zero, trabalho maior do que zero, variação de energia interna também maior do que zero. Ok? Diante disso, pessoal, podemos relacionar, nós estamos trabalhando com a variação de calor, energia, né, aí do sistema para a vizinhança. Agora imagine isso acontecendo dentro das reações químicas. Né? Como é que acontece o trabalho realizado por uma reação química? O trabalho, pessoal, realizado por uma reação química é denominado de pressão-volume, PV. Por que isso, pessoal? Imagina o seguinte, aqui eu tenho um sistema, né,
E aqui nesse sistema, aqui nesse cilindro A, eu tenho um embolho preso, né, aqui no cilindro. Então aqui, embaixo do embolho aqui, nós temos gases. Esses gases estão exercendo uma pressão desse embolho. Logo, em cima do embolho eu tenho a ação da pressão externa, né? Então, tenho pressão externa e também tenho pressão de um gás aqui. Imaginamos que temos um gás aqui que foi oriundo de uma reação química, né? Se esse embolho estiver solto, né, ele for liberado aqui, e a pressão desse gás for maior do que a pressão externa, consequentemente, esse embolho vai sofrer um deslocamento. Se vai sofrer um deslocamento, ou vai acontecer uma variação de volume. Então, pessoal, o trabalho realizado aqui por uma reação química, né, eu posso dizer que vai ser igual à pressão externa, né, vai ser igual a menos a pressão externa, porque tem que ser maior do que a pressão, menos a pressão externa, vezes a variação de volume. Porque imagina o seguinte, tem essa variação de volume aqui. Se tem a variação de volume, foi realizado aconteceu devido ao trabalho, tá certo? Então, temos aqui a primeira equação. Pessoal, para melhorar esse entendimento, vamos ver aqui como é que isso acontece, né? Imagina o seguinte, aqui eu tenho o cilindro com o embolho, não é isso? Então, o trabalho, pessoal, o trabalho vai ser a força vezes a distância. Mas que força é essa, professor? A força vai ser a força que a pressão exerce, né? A pressão externa exerce, multiplicada por essa área, né? Isso eu chamo de força. Logo aqui eu tenho um deslocamento. Esse deslocamento do embolho eu chamo de distância, né? Deslocamento dentro do cilindro, ok? Logo essa distância, pessoal, aqui, ó, essa distância, eu posso chamar de volume, né? No entanto, é que eu tenho uma área, então eu posso dizer o seguinte, que a variação de volume, né, aqui do cilindro, vai ser a área multiplicada pela distância que o cilindro percorreu. O cilindro se movimentou, é isso? Diante disso, se eu digo que a força é a pressão externa vezes a área, e logo a variação da distância que eu chamo de volume, então eu posso ter uma equação, eu tenho como mostrar porque de onde saiu a equação 3, né? Olha só, força é a pressão vezes a área, né? O trabalho é a força vezes a distância. Quem é a força, pessoal? É a pressão externa vezes a distância. É isso? Logo, a distância, né? A distância aqui, ó, que é o deslocamento, né? Ela precisa estar relacionada com a área, porque dependendo do cilindro aqui eu tenho uma área diferente. Logo, essa distância aqui vai ser a variação de volume, que também vai ser essa distância multiplicada pela área, ok? Então, substituindo aqui a equação 6, né, em 5, tá certo? Então, eu tenho, ó, trabalho vai ser menos a pressão externa vezes a variação de volume, tá certo? Então, pessoal, isso acontece caso a pressão externa ela seja constante, tá certo? Então, é por isso que chegamos a essa equação aqui e dizemos que o trabalho realizado por uma reação química é um trabalho denominado de pressão-volume, porque é o efeito da pressão, né, o efeito da pressão externa relacionado com a variação de, de volume. Eu tenho aqui, né, a variação do volume, tá? Tenho aqui a variação do volume e tenho o efeito da pressão externa. Dessa maneira, eu tenho aqui o trabalho realizado durante uma reação química, né? Para facilitar, pessoal, o entendimento, vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho aqui um cilindro, né, com o embolho preso, né, está recebendo a pressão externa, esse embolho está recebendo a pressão externa, logo, aqui dentro do cilindro, eu tenho zinco e uma solução de ácido clorídrico. Tá?
No momento que essa dissolução de ácido clorídrico entra em contato com o zinco, acontece uma reação química. E essa reação química, pessoal, vai produzir o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele vai exercer uma pressão contra esse cilindro. Se esta pressão que o gás exerce é maior que a pressão externa, então há um deslocamento do cilindro e acontece a variação de volume. Como aconteceu a variação de volume, então podemos afirmar aqui que esse gás está realizando um trabalho e esse trabalho é denominado pressão-volume, ok? Porque houve o deslocamento do cilindro, houve a variação do volume. Observa que esse volume, né, é menor do que isso. E esse volume, a variação do volume ocorreu devido ao deslocamento do engodo devido à pressão exercida pelo gás. Isso vai acontecer, pessoal, porque essa pressão do gás é maior do que a pressão externa. Né? E assim mostro a, a equação 3 aqui, ó, para a realização de trabalho envolvendo as reações químicas. Diante disso, pessoal, nós podemos relacionar um outro conceito. Né? Observa o seguinte, vamos imaginar que quando essa reação química ocorre, né, não tenha variação de volume. Esse volume está aqui preso, esse símbolo está aqui preso, essa pressão externa aqui é maior do que a pressão aqui do gás, não acontece aqui variação de volume. Se não acontece variação de volume, pessoal, então essa energia interna aqui vai ser igual à quantidade de calor que acontece aqui na reação. Que essa quantidade de calor, ela pode ser absorvida ou liberada, certo? Ou seja, pessoal, quando a reação, olha só, quando a reação ocorre num recipiente que não pode sofrer alteração de volume, ou seja, não pode ter variação de volume, a variação de energia interna, ou seja, a energia aqui, vai ser igual à quantidade de calor, que significa que a mudança de energia deve aparecer inteiramente na forma de calor que é absorvido ou liberado, ou seja, aqui, se não tem a variação aqui, logo esse recipiente ele vai esquentar ou vai esfriar, certo? Se vai esquentar, ele está indicando que está uma liberação de calor, está esfriando, se você sente uma sensação de frio, né? Então significa que ele está absorvendo o calor. Para isso, pessoal, para estudar esses calores de uma reação química sob pressão constante, né? Porque não houve variação de pressão também, né? Então, um novo conceito que nós iremos conhecer agora, que é o chamado entalpia, que aqui representamos pela letra H, certo? Então, quando se trata do estudo dos calores de uma reação química, nós estudamos a entalpia. E aí chegamos a outros conceitos importantes, que são os conceitos relacionados aos processos endotérmicos e os processos endotérmicos. Né? O que são os processos endotérmicos, pessoal? São aqueles processos que absorvem energia. Né? Um exemplo disso é a fusão do gelo. Né? Para o gelo derreter, necessita absorver calor da vizinhança. Né? A absorção de calor pelo sistema, ou seja, calor flui da vizinhança para dentro do sistema. Você tem um cubo de gelo, você deixa ele aqui sobre uma superfície, né? Ele vai derreter. Por que ele derrete? Porque ele está absorvendo calor, né, da vizinhança e aí acontece o derretimento do gelo. Né? Temos também os processos exotérmicos, que são os processos que liberam calor. Né? Esses processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos. Né? E esse calor, pessoal, libera energia, né, na forma de calor, certo? Então, são sistemas que emitem calor, né? O calor flui para fora do sistema. Um exemplo aqui é a queima da madeira. Combustão, né? Calor de combustão são processos que emitem energia, ou liberam energia, não é isso? Então, essa energia na forma de calor. Diante disso, pessoal, podemos dizer que quando se trata da energia na forma de calor, tratamos de uma função de estado. Que essa função de estado, pessoal, depende somente dos estados inicial e final do sistema, e não como a energia interna foi utilizada, tá certo?
Imaginamos o seguinte, pensa aí uma água, 50 gramas de água a 100 graus Celsius. Eu não quero saber antes. Nesse momento, né? Nesse momento, a água a 100 graus Celsius ela está evaporando, eu tenho vapor de água. Agora imagina a água a 25 graus Celsius, ela está líquida, tá líquida, né? Se você deixar essa mesma água a 0 graus Celsius, ela vai estar sólida. Ou seja, aqui eu tenho variação de calor, né? Eu tenho um resfriamento, que é de 100 graus Celsius, passou para 25, né? Vapores transformados em água líquida. Eu posso ter um aquecimento, né? 0 graus Celsius, se aumentar a temperatura para 25, também ela vai transformar em líquido. Ou seja, eu não preciso saber o que aconteceu no intermediário entre os 100 graus Celsius e os 25. O que vai me importar para mim só esses 100 graus Celsius e os 25 graus Celsius. Né? Então, devido a isso, eu posso dizer que aqui eu tenho uma variação de calor. Só que essa variação de calor, pessoal, o que vai interessar é o início e o fim. Né? Não, a parte intermediária aqui nós iremos focar. Assim, pessoal, dizemos que essa variação de calor, né, essa liberação de calor, é estudada aqui pela variação de entalpia. Falei que a variação de entalpia seria, que a entalpia seria o calor, né, de uma reação química, então a variação de calor nós chamamos de variação de entalpia. Que essa variação de entalpia é acompanhada durante uma reação química, né? E aí, pessoal, a variação de entalpia de uma reação química é dada pela diferença de entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Imagine que eu tenho uma variação de entalpia de uma reação química. É a diferença da entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes, como mostra aqui na equação 8. Veja o seguinte, eu tenho aqui gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo água. Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto, né, que é a água. Logo, eu tenho uma variação de entalpia. Essa variação de entalpia é de menos 800 e menos 286 kJ. Observa, pessoal, ΔH, né, variação de entalpia, negativo, ou seja, menor do que zero. Quando temos reações que a variação de entalpia é menor do que zero, essa reação é denominada reação exotérmica, ou seja, uma reação que está acontecendo liberação de calor. Observe o que acontece com a equação, com a primeira equação e com a segunda equação. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu multipliquei por 2 mols. Aqui eu tenho meio mol de oxigênio, multipliquei por 2, eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho meio mol, eu tenho 1 mol de água, multipliquei por 2, tenho 2 mols. Olha o que acontece com a variação de entalpia. Também foi multiplicada por 2. Por quê, pessoal? Posso afirmar que a entalpia é uma propriedade extensiva. A ordem de grandeza do ΔH, ou seja, da variação de entalpia, é diretamente proporcional à quantidade, certo? Se eu tenho 1 mol, de hidrogênio, vai estar aqui para menos 286 kJ. Logo, se eu tenho 2 mols de hidrogênio, vai estar para menos 572 kJ. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu multiplicar a quantidade de matéria aqui, né, da reação, logo a quantidade de calor também vai ser multiplicada. Se eu dividir a quantidade de matéria aqui, logo a quantidade de energia também vai ser dividida. Ok? Isso, pessoal, é estabelecido pela lei de Hess. Que a lei de Hess diz o seguinte, que se uma reação for executada em uma série de etapas, o valor de ΔH, ou ΔH para essa reação, será a soma, né? Será igual à soma das variações de entalpias das etapas individuais. Imaginamos o seguinte, eu quero saber a entalpia, a variação de entalpia de uma reação, estado inicial e estado final. Do estado inicial para o estado final, essa reação passou por várias etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. O que vai interessar é só o inicial e o final. Mas, para eu chegar no final, eu somo todas as energias envolvidas aqui durante o processo. Então, variação de energia total, né, ou seja, final aqui,
vai ser a variação de entalpia 1, mais a variação de entalpia 2, mais a variação de entalpia 3. Ok? Então, aqui a entalpia, a variação de entalpia do estado inicial para o estado final, ele passou por esses processos. Então, soma essas entalpias, eu tenho uma entalpia total. Diante disso, pessoal, iremos aqui realizar um primeiro exercício, né, usando as variações de entalpia e a lei de Hess. Né? Vamos aqui para a questão 2. Imaginamos aqui que nós temos uma, duas, três equações. Equação de combustão do acetileno, combustão do etano e formação de água. Observem o que acabamos de aprender. Variação de entalpia menor do que zero. Então, essas reações elas podem ser classificadas como reações exotérmicas, porque a variação de entalpia é menor do que zero. Quando temos uma variação de entalpia menor do que zero, temos uma reação exotérmica. É isso? Se a variação for maior do que zero, logo a reação vai ser endotérmica. Então, aplicando a lei de Hess para a determinação da variação de entalpia da reação de hidrogenação do acetileno, de acordo com a reação. E a letra B, ele diz, calcule a variação de entalpia para a reação do acetileno. Pessoal, segundo a lei de Hess, eu posso multiplicar, posso dividir, posso somar, posso inverter os termos aqui de uma reação. Primeiro, reagentes pode transformar em produtos, produtos pode transformar em reagente. O importante é que ele quer que você calcule, descubra essa reação a partir dessas três reações. Então, vamos para a primeira para a letra A. Né? Aqui eu tenho o acetileno, né? Reagindo com hidrogênio, formando etano. Observa na primeira equação que nós temos o acetileno aqui, né? Ó, primeira equação. Se você observar, na equação, essa equação eu chamo de equação global, né? Essa equação global, ou equação total, né? Ou equação final, eu tenho apenas 1 mol de acetileno. Na equação 1, eu tenho 2 mols. Né? Observe a equação 2. A equação 2, eu tenho o etano. No entanto, na equação global, o etano está nos produtos. Né? Está aqui do lado dos produtos. E na equação 2, ela está no... o acetileno está nos reagentes. Né? A água, o hidrogênio aqui, está aqui nos reagentes, né? Continua na equação global também nos reagentes. Observe que o hidrogênio só temos 1 mol, aqui nós temos 2. Então, pessoal, podemos fazer o seguinte, podemos separar a equação 1 e 2, essas duas equações, a primeira e a segunda, dividir por 2. E a terceira equação, eu posso multiplicar por 2. Se eu dividir a 1 e a 2 por 2, eu vou ter aqui, ó, 1 mol, como tem aqui, e aqui também eu tenho 1 mol. Não é isso? Logo aqui só tenho 1 mol de hidrogênio, se eu multiplicar por 2, eu vou ter os 2 mols. Outro ponto interessante é que a equação 2, o etano está nos reagentes. Para ele passar para os produtos, nós fazemos a inversão da reação, ou seja, a equação 2 vai ser invertida. E em seguida, pessoal, soma tudo. Tá vendo? Quando isso acontecer, nós obtemos aqui a equação global. Então, a primeira equação, dividir por 2, né? Temos aqui. Equação 2. Né? Aqui também, invertendo, né? E dividindo por 2. A equação 3, multipliquei por 2. Observa que a divisão da equação também divide a variação de entalpia. A inversão, né? Dividir por 2 e invertir a equação. Então, olha só, aqui era negativo, transformou em positivo. Coloquei aqui, pessoal, combustão só porque é a equação original, viu? Nesse momento aqui não temos mais a combustão, tá certo? Do etano. E aqui a água, não, a formação da água, multipliquei por 2, também multiplico por 2 a variação da entalpia, certo? Esse cálculo aqui está errado, ó. É um 5 aqui, 572, tá bom? Somando tudo, pessoal, eu obtenho aqui, né, ó, tá aqui 572. Né? Não sei por que ficou 3 aqui.
Multiplicando tudo aqui, né, eu tenho então, eu tenho uma equação global. Se você observar, eu tenho dois gás carbônicos aqui, só que aqui estão em lados opostos, né? Então, subtrai um pelo outro, vai dar zero. Logo aqui eu tenho três águas, né? Aqui também nos produtos eu tenho três águas menos três águas vai dar zero, né? Oxigênio eu tenho 2,5 aqui, né? Mais um aqui vai dar 3,5, logo aqui também eu tenho 3,5, 3,5 menos 3,5 vai dar zero. Então, se você observar, eu tenho aqui a equação global, olha, ficou igual, né? Igual a equação global. Se eu somei as equações, então eu somo também as variações de entalpia, né? Entalpia 1 mais a entalpia 2 mais a entalpia 3, tá certo? Professor, mais aqui não tem menos, mas aqui é menos, né? Ó. Então, mais com menos ficou menos. Logo, eu obtenho aqui a variação de entalpia do acetileno, que é de 311,5 kJ por mol, tá certo? Observa que um valor positivo, não é isso? Então, esta reação é uma reação endotérmica, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, né, com relação à lei de termodinâmica e às leis de Hess. E aí, aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas para a nossa aula, né, que são os livros básicos. Interessante que vocês façam as questões relacionadas a esse tópico, né, e essas questões foram baseadas aqui nesses livros, livros complementares. Bom, então, espero que vocês consigam aí buscar mais um pouco de conceitos relacionados à primeira lei da termodinâmica e que vocês revisem esses conceitos, estudem mais aí um pouco dos conceitos básicos, né? Porque são questões interessantes, né? E são fenômenos que acontecem no nosso dia a dia e é visto aí dentro da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, um abraço a todos e na próxima aula nós iremos mostrar um pouco da segunda e terceira lei da termodinâmica. Um abraço a todos.